Vamos aguardar, né? E o Piauí pode estar perdendo 2 vagas na Câmara Federal, Valteres Arraes, não é isso? É verdade. Conversei, inclusive, agora há pouco com a deputada Margarete Coelho, que tem tratado muito desse assunto, em nome da própria Assembleia Legislativa do Piauí. Ela dizia que é realmente preocupante. Como já foram adiadas outras votações, outras apreciações por parte do Supremo Tribunal Eleitoral, do Superior Tribunal Eleitoral, não é isso? Espera-se que se adie mais uma vez, se toque-se para frente. Seria, eu acho que, a essas alturas, uma das formas de se adiar essa Pelo menos para essa legislatura. Para essa legislatura. Nós estamos com o deputado Jesus Rodrigues, que é o coordenador da bancada federal. Deputado, há chances reais de nós perdermos uma vaga. Me parece que o caminho já está traçado, né, na Câmara Federal. Boa tarde. Boa tarde, Cira. Boa tarde, Valteres. Boa tarde aos nossos telespectadores. Nós temos já há algum tempo trabalhado para que essa questão seja melhor analisada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Nós estivemos há 2, 3 semanas atrás com a ministra relatora, Nancy Andrighi. Fomos lá aos estados que estão prejudicados nesse remanejamento. Não é apenas o Piauí, vai ser um conjunto de estados que perdem vagas e outros que ganham vagas. Inclusive o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul perdem, né? O Rio de Janeiro perde 2 vagas, o Rio Grande do Sul, se não me falha a memória, perde 1 vaga. Pelos números que nós temos, são o Piauí seria uma vaga. Né? Para o Piauí é que a bancada já é pequena. Né? Se nós... a nossa argumentação que nós fizemos com a ministra Nancy, e amanhã eu vou aproveitar aqui de público para convidar os nossos deputados federais e senadores para uma reunião com a ministra Carmen Lúcia, que é do TSE, mas nos recebe no Supremo Tribunal Federal às 13 horas para tratarmos desse assunto. O que nós tentamos sensibilizar a ministra Nancy Andrighi, que é a relatora do processo, e também tentaremos convencer a presidenta Carmen, é de que a letra simples da lei, ela não pode ser executada simplesmente quando fala do remanejamento em função da população do Estado. Nós temos que levar em consideração outros aspectos, por exemplo, o número de eleitores. Nós falamos e tudo para nós termina sendo o número de eleitores que determinam as vagas de Câmara Municipal, de Assembleia Legislativa, deputado federal, pelo voto. Com relação ao Amazonas, o Piauí tem 300 mil votos a mais que o Amazonas, né? Exatamente, quase 300 mil votos, são 280 mil votos a mais que o Amazonas. Nós bancamos a Zona Franca de Manaus, os brasileiros bancam a Zona Franca de Manaus, lá eles têm populações itinerantes ou flutuantes, porque as pessoas vão para lá para trabalhar por vez, mas mantêm o seu vínculo com seus estados. Então o Amazonas está se beneficiando duplamente, se beneficia de um incentivo fiscal que é concedido para a Zona Franca de Manaus e nesse caso agora está estendendo para a questão do aspecto eleitoral. Uma outra coisa também que cabe chamar a atenção é que estados como Acre, Rondônia, Roraima, eles têm 400 mil eleitores, 300 mil eleitores e tem 8 deputados federais. Nós temos 2,5 milhões de eleitores e estamos com 10. Então a relação eleitor-deputados também ela está defasada nesse caso. Mas é uma questão que nós amanhã estaremos tratando, conversamos já com alguns advogados, vamos buscar dentro da regra, dentro da lei, fazer com que os nossos julgadores, e aí visitaremos também os outros, possam ter essa visão mais ampla de um conjunto de coisas, não apenas a visão da letra da lei que fala em população. As bancadas federais na Câmara Federal, porque a Câmara representa o povo, né? O povo. E o Senado representa o Estado. E a Constituição ela é clara. A representação na Câmara Federal será do número de povo. O povo é a população. E em população nós temos um número bem menor que o Amazonas, né, deputado? Em população nós temos quase 300 mil a menos. Em eleitores nós temos quase 300 mil a mais. É verdade. Levando em conta, agora, se você for equiparar que aquela área da Amazônia também, não é Manaus, não é o estado do Amazonas, e sim da Amazônia,
Nós temos aí, por exemplo, o Acre, que tem 400 mil eleitores, que tem 8 deputados federais, eu acho que é por aí o caminho que se pode se sensibilizar. Né? Exatamente. Essa é uma argumentação. É possível que também se busque uma solução como a que ocorreu anos atrás. O deputado, em cima disso, o Piauí ganhou mais 2 deputados em 86. São Paulo ganhou 10 em 86, tinha 60, subiu para 70. Isso antes da Constituição, né? Isso não teria sido definido já durante o período de Constituição? Olha, o que está colocado na lei é que o número de deputados não aumentaria, que no máximo de deputados que um Estado pode ter é 70 e o mínimo que ele pode ter é de 6. Isso é uma lei feita por nós, deputados federais, que podemos modificar. A ampliação do número de deputados de 503 para 513 foi uma modificação também feita pela Câmara e não pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então, as possibilidades de o Piauí não ter a redução da sua bancada, ela não é muito vantajosa. Não são tão remotas, né? Não são, mas se hoje, baseado sem projeto de lei na Câmara, né? E se formos nos basear pela lei, para a gente ser claro, nós perderíamos 2 vagas. Esse número ainda não é definido. Nós temos a possibilidade de perder apenas um. Numa regra, uma matemática que nós fizemos na Câmara, nós perdemos 1 vaga. Né? Então, a possibilidade de qualquer modificação nesta lei, ela tem que ocorrer até a eleição, até 1 ano antes da eleição. Quer dizer, se não for julgado até outubro, comecinho de outubro, que não será mais validada para essa legislatura agora, a 54ª legislatura. Então, a mudança na lei, a reforma eleitoral que nós estamos fazendo, também ela não tem contemplado esse tema de modificação do número de representantes ou de remanejamento de representantes. Também é uma coisa que teria que acontecer até agora, final de setembro, início de outubro. Deputado, um outro assunto pertinente é a visita que o senhor fez e alguns membros da bancada federal ao ministro da Minas e Energias. E nós nos preocupamos não só com o Luz para Todos, que não teve tanto avanço, porque o Luz para Todos, muitas vezes ele leva uma energia que não liga um ar-condicionado, né? Mas nós estamos preocupados com a energia, rapaz. Diz que aqui tem 2 shoppings para inaugurar e os caras vão ter dificuldade, porque a qualidade da nossa energia não existe. Aí a gente fica aqui reclamando da Suzano. A Suzano foi um sonho, mas como é que essas empresas vão vir para cá com a qualidade, com a potência da energia que nós temos, deputado? Olha, a informação que nós temos da Eletrobras, não existe nenhuma empresa para se instalar no Piauí que não tenha a oferta de energia suficiente para seu funcionamento. Da mesma forma, acredito que os shoppings também terão. Agora, no que diz respeito à população, aí vem de Cajueiro da Praia a Cristalândia a reclamação na qualidade, nas interrupções, na quantidade de tempo que nós ficamos sem energia. Isso é fato. Fato também que a quantidade de recursos que foram investidos na Eletrobras Distribuição Piauí nos últimos anos é dos maiores que nós tivemos. Então, infelizmente, e foi esse assunto que nós tratamos com o ministro Edson Lobão, é de que reconhecemos os investimentos feitos, mas a questão é que o Luz para Todos, por exemplo, que o Piauí foi o estado que teve problemas iniciais e que ainda hoje apresenta um alto índice de escuro, digamos assim, não foi suficiente a quantidade de investimentos. Nós estivemos lá, a bancada reunida com o ministro, eu como coordenador da bancada já tenho para retornar com o distribuidor, o gerente, né, nosso da distribuição Piauí, que gerencia as 6 distribuidoras a partir do Rio de Janeiro, para nós tratarmos ponto por ponto do que foi levantado lá, para que então nós possamos buscar as soluções mais emergenciais para esse assunto. Agora, deputado, é preocupante. Você disse aí que o Piauí foi um dos estados onde ocorreu o maior investimento. Imagina se não tivesse ocorrido, ele estava no escuro, né? Exatamente. Foi o maior investimento per capita do Brasil, foi no Piauí. Mesmo assim, ele não tem sido suficiente. Ontem mesmo eu estava aqui na minha cidade de Hugo Napoleão, que aniversaria hoje, dia 1º de abril. Ontem foi a festa de aniversário da cidade e a energia faltou
umas 3, 4 vezes para voltar em seguida. Então, isso acontece em todos os lugares e eu posso dizer, por exemplo, a cidade de Riacho Frio, lá próximo de Corrente, ela não tem 5% de cobertura, não foi atingido 5% do programa Luz para Todos na cidade de Riacho Frio. Então, por mais investimentos que tenham sido feitos, ainda não é o suficiente para dar um nível de satisfação adequado para o nosso usuário. Tá bom, muito obrigado então ao deputado Jesus Rodrigues. Estou sempre às ordens, Silas. Muito obrigado também ao Valteres Arraes, tá bom, pela sua presença.